Oi, pessoal do canal. Estamos aí de volta com o Torneio de Zurique de 1953, na sétima rodada agora. Vamos ter a primeira partida dessa sétima rodada com Naidov versus Averbah. E aqui eu deixo um recado que estamos voltando de novo com as gravações do Torneio de Zurique, aí com as análises do Daniel Malta. Daniel Malta tem um canal no YouTube com o nome dele, Daniel Malta, e faz lives no chess.com, não é, Daniel? Isso. Faço lives também. Você pode me acompanhar no chess.com ou no outro canal do Twitch. E é isso, e mais artigos também no chess.com. Temos aí parcerias com o Semi Jorge Ferreira, que tem também um canal no Espaço Caíssa, no YouTube. E estamos em casa fazendo essas gravações aí para vocês. Qualquer ruído estranho é porque nós estamos em casa, viu? E no demais, dê o seu like aí para nós, para o canal do Daniel. E vamos aí para a sétima rodada com essa partida, né, entre dois titãs, né, Naidov versus Averbah. Vamos lá, Daniel. Fala pessoal, muito boa noite. Vamos lá. Então a gente tem uma verbade brancas aqui contra o Naidorf. Vamos ver o que é que rolou. Seguiram a tendência do torneio, foi um peão dama, cavalo F6, C4. Mas aqui, diferentemente do E6 e bispo B4 que a gente estava tão acostumado, o Naidorf foi para um G6, talvez querendo levar para uma posição de Índia do rei, com D6, bispo G7 e roque. Mas aqui o Averbaio foge um pouquinho dessas ideias, joga aqui com G3. Não que o Naidorf esteja impedido, né, de fazer o setup com D6 e bispo G7, mas aqui é uma forma um pouco diferente de jogar, né? Um dos primeiros jogadores que surgiu com essa ideia de fianquetar o bispo na Índia do Rei foi o Botvinnik, né? Na década de 30 ainda. Claro que já havia sido jogado, mas eu acho que ele foi um dos jogadores que mais popularizou essas ideias. Bispo G7, bispo G2, roque, aqui cavalo C3, já preparando o E4, veio o D6, e aqui um pouquinho antes de fazer o E4, o Averbah faz um lance um pouquinho mais flexível, e faz o lance cavalo F3, ele espera um pouco para ver o que ele vai fazer, se vai manter o peãozinho em E2, ou se realmente vai levar aqui para E4, então veio a ruptura temática, C5, é uma das formas aqui que o preto tem de jogar, pode ser C5, pode ser E5, mas aqui o Naidorf jogou com C5, e agora a gente chega numa posição um pouco mais parecida com a Benoni em si, do que uma Índia do Rei como um todo. E aqui D5 é o lance principal nesse tipo de posição, é um lance que tenta ganhar espaço, e depois você vai tentar fortalecer aqui com E4. E agora cavalo A6. Vamos dar uma olhada aqui no comentário do livro. Ele comenta que esse tipo de configuração das peças, né, esse tipo de posição, já havia sido, né, encontrado nesse torneio, na partida Bronston contra Naidorf, com uma pequena diferença, que lá o Naidorf ele não jogou G3 e bispo G2, né? Ele jogou com E4 e bispo D3. Ele jogou com a outra, perdão, o Bronston, né? Ele jogou contra o Naidorf dessa outra forma. Bom, acho que basicamente é isso. Então, depois de cavalo A6, que a ideia básica é jogar o cavalo em C7, torre B8 e B5, é uma ruptura temática que repara como os peões das pretas apontam para a ala da dama, indicando que é ali que o preto vai jogar. O conselho que eu sempre dou às pessoas é confie no que mostram os seus peões, eles vão te dizer o que fazer. Então, veio aqui roque, cavalo C7, agora o lance temático E4. Um lance que hoje em dia é muito mais popular, que as pretas normalmente fazem, é o lance E6 aqui, que é um lance importante com a ideia de trocar aqui um dos peões, né? Por exemplo, ao invés de A6, que é o que foi jogado na partida, o preto ele pode jogar com E6, pode jogar com E5 em muitas posições, tem umas partidas interessantes do Aronian e do Calce nessa posição, mas E6 aqui é um lance bem temático também, e depois de bispo E3 toma, o branco ele pode capturar de várias formas, seja com peão de C, seja com peão de E ou de cavalo. De cavalo não faz muito sentido, porque cai o peão aqui de E4. E com peão de C aqui também não faz tanto sentido, porque agora o B5 ganha muito espaço aqui na ala da dama. B5, A5 ganha muito espaço. Então, normalmente é esse tipo de posição aqui que a gente encontra. Seguida de torre E8 pelo preto, e aí ele vai tentar preparar 6, B5, torre B8, bispo D7 e tentar contra-jogo, né? Mas aqui o Naida jogou com A6.
Um lance um pouquinho mais lento, mas que segue aquela ideia que a gente já conversou de fazer o B5. E aqui o branco precisa jogar contra essas ideias. O branco joga aqui A4, em algumas posições chega a fazer A5, para não deixar essa estrutura chegar aqui, que é uma estrutura normalmente boa para o preto, né, ganhando espaço. Então veio torre B8, veio torre E1 e agora veio B5, finalmente, né? Eu achava que aqui o Averbal poderia talvez jogar um lance como A5, já tentando impedir quaisquer ideias aqui da ruptura, né? Inclusive, o A5 é um dos lances preferidos do computador, na verdade, é o melhor lance segundo o computador, seguido de dama B3 e E5 também nessa posição. Então, se a gente for no conceito, a gente percebe que a gente consegue melhorar, né, certas posições que a gente encontra. E analisar é muito isso, né? Eu já havia dado a ideia de fazer o A5, só confirmei que realmente era uma boa ideia nessa posição. Mas aqui o Averbal jogou torre A1, ele queria preparar o E5 e veio B5 finalmente. Vamos ler aqui o que o livro conta para gente. O livro comenta o seguinte: a batalha na abertura cresce em tensão. Se as brancas tomarem duas vezes em B5, o centro vai acabar ficando ruim, né? Vai ter uma aparência ruim, segundo ele. Ele comenta o seguinte: se fosse jogado A toma B5, A toma B5 e C toma B5, aqui, na verdade, isso. Aí cavalo toma, torre toma, B5. Ele fala que esse centro aqui já é um centro um tanto quanto ruim para as brancas, né? Porque vai ter muita pressão aqui no ponto de E4, enquanto que o preto agora vai ter a coluna B para ter jogo, né? Então o preto pode jogar com ideias aqui, como por exemplo, bispo D7, dama B6, torre B8, e esse bispo aqui vai ficar impedido de sair simplesmente porque ele vai precisar tomar conta daquele peão, né? Fora que o preto pode ter outras ideias aqui, como cavalo D7, cavalo E5, É. enfim, abrindo assim o bispo de G7, atacando o ponto de B2. Mas aqui o Averbal ele não quis tomar de novo, ele troca uma vez, né? Depois do E5 ele troca uma vez, mas aqui ele não toma de novo. Ele joga direto com E5, né? Já pedindo aqui uma resposta ah, das, das pretas, né? E aqui o preto seguiu o cavalo G4, que eu acredito que seja um bom lance na posição. Ele ameaçou simplesmente capturar de volta aqui em E5, ganhando um peão, e forçou aqui a captura em D6. Repara que lances como H3 aqui não funcionam simplesmente porque você só vai ajudar o seu adversário a fazer um lance que ele já ia fazer, né? Então, fora que pode vir B4 também em algum momento. Então, por isso, a Verbal decide trocar aqui em D6, tentar abrir a coluna para a torre. Veio tomar D6 e bispo G5. Agora, atacando a dama ali em D8. E aqui agora cavalo F6 foi jogado nessa posição. Porque é muito estranho, né? Você tentar mexer com a dama aqui. Lances como F6 e bispo F6 você não quer fazer, simplesmente porque F6 é muito estranho, né? Enfraquece muito essas casas aqui. E bispo F6, você vai trocar o seu bispo, que é uma das suas melhores peças, né? Então, certamente não é um lance que você quer fazer. E tirar a dama aqui, a dama não tá lá com essas casas muito boas, né? Por exemplo, dama D7 aqui, torre E7 já é um lance muito forte, né? Que ganha a dama, na verdade, praticamente, né? Você teria que jogar dama F5, mas a sua posição começa a ficar estranha. Então, aqui o Naida simplesmente voltou o cavalo. Então, agora veio o cavalo E4, né? Repare que o branco ele se aproveita aqui da cravada, né? Ele tenta botar uma certa pressão ali no ponto de E4, assim, perdendo o ponto de F6 com as cavalo E4, para que assim force as pretas a tomarem decisões difíceis aqui. E o preto jogou com B toma C4. Muito mais do que querer ganhar um peão, porque esse peão aqui vai cair depois, a ideia principal é abrir a coluna para a torre, tentar algum contrajogo, né, na ala do rei. Então, perdão, na ala da dama, né? Em função do contrajogo das brancas aqui na ala do rei. Então, essa é uma das ideias principais. E aqui o branco joga com o cavalo de F D2.
Claro, momentaneamente ele entrega aqui, mas ele vai retomar, né, com o tempo em cima da torre, e depois disso vai cair aqui o peãozinho de D6 também, né? Então esse era o plano aqui das brancas, essa posição. Fora que com esse lance ele abre o bispo também, o que pode ser útil em algum momento, e ele pode até em algum momento pensar em tomar aqui em F6 e depois colocar um forte cavalo aqui no ponto de E4, né? Então essas são algumas das ideias aqui. Vamos só ver aqui o que o livro comenta para a gente. Ah, eu comento o seguinte: nessa posição, as pretas não podem tomar em B2 ou em D5 É, por conta da terrível ameaça de cavalo C4. Então, o que a gente já havia conversado, que faria com que o peão de D6 caísse. Nailov aqui deve manter o peão de C4 a qualquer custo, enquanto ao mesmo tempo ele tenta manter as suas peças defendidas aqui em F6, né? Então ele fala que esse lance foi um lance forte, esse lance cavalo de F D2, por conta dessa pressão que vai exercer aqui em B4 ou e seja, C4. Pode falar. ou seja, né, tá tentando resolver aí com tática, né? Tática e a posição, né? E é interessante, né, que na verdade era para as negras estar nesse nível também, né, de que a Índia a Índia do Rei de Negras é muito pelo contrajogo, né? E quem tá jogando pelo contrajogo aí é as brancas, né? Pelo que eu tô percebendo, não posso estar. Interessante. Sim, é que assim, Cavalo na verdade a D2, posição cavalo não C4. lembra mais uma Índia do Rei aqui, né? É, A posição agora é muito mais uma Benoni do que uma Índia do Rei. E aí tem uma diferença gritante, né? Que é o peão em C5 e não em E5, né? é, E agora as pretas aqui que na Índia do Rei jogam aqui por rupturas como F5, G5, H5 e tentam atacar, na Benoni as pretas na verdade jogam aqui na ala da dama, né? O Nadaf tentou defender aqui o peão, o jogo torre B4. Na verdade, muito mais importante, pessoal, do que defender o peão é defender a casa C4, tá? Coincidentemente, existe um peão aqui, mas não é esse o ponto principal. O ponto principal é não deixar um cavalo chegar aqui em C4, tá? O peão poderia nem estar aí, na verdade. A ideia principal é essa, né? E aí veio torre de A, C1. Mais uma vez, botando pressão aqui no ponto de C4. Algo que chama atenção agora, só para ilustrar aqui, existia um outro lance, que era a dama F3, tentando aumentar ainda mais aqui a pressão no ponto F6, só que agora tem cavalo toma D5, né? E, de novo, né, aqui existe uma questão muito mais importante do que a questão material, mas é a questão de você defender aqui o seu cavalo de F6, né? Poderia também não existir um peão em D5, que o lance cavalo D5 aqui continuaria sendo um lance importante. Mas aqui foi jogado torre C1 mesmo. E acreditem ou não, pessoal, a partida terminou em empate aqui. Só para ler para vocês o que aconteceu aqui, foi o seguinte: o Bronson, né, ele comenta o seguinte, que é difícil predizer quem teria ganhado essa partida, né, se o jogo tivesse continuado. Mas certamente o empate era a última coisa que a gente esperava ver numa situação como essa aqui, né, onde os dois jogadores têm contra-jogo, ah, enfim. E aqui ele comenta que o Naidorf ofereceu um empate, porque ele considerou que a posição estava insegura, enquanto que o Averbach aceitou, possivelmente porque ele não conseguia ver como poderia recuperar o peão ali de C4, né? Os jogadores deveriam ter trocado as peças, ao invés de ter continuado o jogo dessa forma, né? Aqui o Naidorf até comenta aqui umas variantes, depois de 2C1, tentando justificar um empate, né? Ele fala do lance bispo A6, bispo F1, repara que está tendo uma briga aqui contra o peão de C4, H6, agora forçando a resposta ali do bispo, cavalo toma F6, cheque, bispo toma F6, e agora o branco tem duas opções, que é tomar aqui em F6, ou simplesmente tomar aqui em H6, só para a gente ilustrar. Então toma aqui, torre E8, troca-se as torres, torre toma E8, dama toma E8, agora vem cavalo toma C4, finalmente, e agora ele elimina esse cavalo de C4, né? Deixar esse cavalo forte aí que bota uma pressão aqui
em D6. Ah, então vem bispo toma C4. E agora bispo toma B2, com tempo ali na torre. Torre C2. Então, ele fala que essa posição aqui estaria equilibrada. O bispo simplesmente pode voltar agora para G7. E ele fala que essa posição aqui estaria equilibrada, né? Ah, onde as brancas têm a vantagem aqui do par de bispos, né? Mas as pretas em algum momento vão conseguir trazer esse cavalo aqui para a casa de E5 e ter um forte cavalo. Então, essa é uma continuação que o Naidorf falou que viu, onde ele tenta justificar o empate, né? Então, acho que é isso. Espero que vocês tenham curtido aí a análise. Essa é a primeira partida da sétima rodada.